Bom, gente, meu nome é Luca, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFC e, juntamente com outros integrantes do meu PET, em parceria com o PET Civil, o UFC, a gente está trazendo aqui algumas dicas para vocês de como é que vocês podem economizar tanto energia quanto água nesse período em que a gente está passando tanto tempo dentro das nossas casas. Né? Eu já queria começar aqui falando do ar-condicionado e, nesse caso, eu quero comentar especificamente sobre o filtro dele, alguns motivos pelos quais a gente tem que manter o filtro sempre limpo, né? Acho que o mais importante de todos é com relação à nossa saúde, justamente porque quando o filtro está sujo, né? Qual é o papel do filtro? É evitar justamente a passagem de ácaros, bactérias, fungos e outros micro-organismos, né? Que estão circulando no ambiente. Quando o filtro está sujo, a eficiência dele acaba sendo reduzida, certo? Então ele acaba deixando passar mais desses micro-organismos. E isso é ruim, principalmente para quem tem alergia. Certo? Analisando agora especificamente a parte da energia elétrica, com um filtro sujo, o ar-condicionado é forçado a trabalhar mais pesado para resfriar o ambiente, entendeu? Então ele vai ser obrigado a trabalhar mais para gelar o mesmo tanto que ele gelaria, perdão, se o filtro estivesse limpo. Né? Então é bom levar isso em consideração e, consequentemente, acaba que a gente aumenta a vida do aparelho, né? Caso a gente mantenha o filtro dele constantemente limpo. Beleza? Oi, gente, eu sou a Clarice e eu tô aqui para falar sobre as razões nas quais o fogão não pode ficar muito perto da geladeira, né? Por que isso não pode acontecer? Principalmente, né, e especialmente, quando o forno tá ligado, o fogão ele pode gerar altas temperaturas. E aí, se os dois aparelhos estiverem muito próximos, o calor do forno sai por trás do fogão e vai para trás da geladeira. E aí o ar que vem de fora, ele acaba esquentando a parte interna da geladeira, né. E aí dessa forma, a geladeira ela precisa gastar muito mais energia para ela se manter refrigerada. E aí tem uma questão que faz a diferença, que é se os eletrodomésticos forem embutidos, né. Tem uma grande possibilidade de ficar mais fresco, porque o ar que a geladeira vai, absorver, né, para se manter refrigerada, e o ar que sai do forno, eles têm menos contato um com o outro. Então, o ar da geladeira vai acabar ficando mais fresco do que o ar que sai do fogão, o que acaba, gerando uma não interferência entre os 2, né. Então, por isso que o fogão e a geladeira, eles não podem ficar muito perto, né. Depende aí da forma na qual a sua geladeira ela é organizada e dependendo do de se os eletrodomésticos eles forem embutidos, há essa possibilidade de eles se manterem perto por causa dessa diferença, né, de ares que eles mantêm, mas se eles forem fogão e geladeira convencionais, e que se ficarem pertinho um do outro, pode haver sim uma interferência aí no funcionamento dos dois, tá? E aí galera, aqui quem tá falando é o Ian, eu sou do PET Engenharia Elétrica da UFC. Bom, nós viemos aqui dar algumas dicas para vocês de como a gente consegue economizar no final de cada mês, no final de cada ano, algumas quantias consideráveis da nossa conta de energia elétrica, certo? Bom, eu vim falar sobre os aparelhos, tá, certo? Primeiramente a gente tem que entender que os aparelhos, eles ainda continuam consumindo energia mesmo no modo standby, certo? Estudos mostram que cerca de 12% da nossa conta mensal são de aparelhos em standby. Ou seja, isso no final de cada mês e juntando ao decorrer do ano, dá uma quantidade considerável da nossa parcela de energia, certo? Então, o que são esses aparelhos em standby? Bem, é o micro-ondas que fica com o display ligado, contando as horas, o videogame que fica com a luzinha ligada, DVDs que ainda tem esse modo de standby. Então, aparelhos assim continuam consumindo energia elétrica, mesmo a gente não usando eles, certo? Outro estudo também mostra que cerca de 20% a mais é gasto de energia elétrica quando o aparelho é deixado no modo standby, certo? Ou seja, se a gente usasse ele só quando ligasse ele na tomada, só quando fosse usar, isso realmente ia economizar bastante, certo? Então é por isso que é recomendável você retirar seus aparelhos da tomada quando não estiver usando, certo?
E além disso, além de economizar na conta de energia elétrica, isso também evita problemas maiores, como incêndios, queimar o aparelho com alguma descarga que possa ocorrer, né? E algo do tipo, certo? Então é bastante recomendado a gente prestar atenção nesses aparelhos de standby, pois eles sim consomem energia. Por exemplo, carregadores ligados na tomada consomem energia, certo? Pois muitos aparelhos têm circuitos internos que continuam sendo alimentados pela fonte da casa, certo? Então é interessante a gente desligar os aparelhos da tomada para evitar problemas maiores e assim também economizar energia. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o José Eduardo do Pet Engenharia Elétrica, certo? E hoje nesse vídeo aqui vim falar com vocês sobre vedação de geladeira, certo? Para economizar energia. Bom, diferente de outros aparelhos que a gente tem domesticamente, a geladeira não necessariamente tem um dispositivo que economiza energia. É aquela borrachinha que fica na porta, como vocês podem ver aqui, certo? Essa borrachinha ela serve justamente para economizar energia. De que forma? Para manter o ar frio dentro da geladeira. Para a gente entender isso, né, temos que ver o funcionamento dessa vedação, para que ela serve. Quando você abre a geladeira, uma pequena quantidade de ar quente, certo? Ela entra nessa geladeira e como vocês sabem, o ar quente ele é bastante volumoso, né? Ele ocupa um grande espaço e quando ele entra na geladeira, ele vai logo enchendo a geladeira de ar quente. Quando a gente fecha essa geladeira, o gás, o ar, ele esfria e consequentemente ele diminui de tamanho, certo? Ou seja, a pressão interna da geladeira, né, ela fica menor do que a pressão de fora, a pressão da atmosfera. Então essa diferença de pressão faz com que a porta da geladeira não abra, certo? Em uma situação ideal, a porta já realmente não iria abrir de jeito nenhum, o quanto de força você botasse para abrir essa porta. Mas como nada é perfeito nesse mundo, né? Na vedação tem pequenos vazamentos que fazem que a pressão da atmosfera com a pressão da geladeira se igualem, certo? Fazendo isso, fica mais fácil de abrir a geladeira, tá bom? Então, uma forma correta de economizar energia nesse quesito, de economizar energia dentro da geladeira, né? Por causa da geladeira, é verificando corretamente se ela está fechada e se a borrachinha ela não está velha, né? Porque a borrachinha velha, ela costuma falhar, certo? Ela é menos eficiente do que borrachas novas. Então, pessoal, é isso sobre essa dica de geladeira, de eficiência energética, certo? Então, valeu, vamos para a próxima dica. Eu tô aqui de volta, né? Eu queria comentar agora com vocês sobre lâmpadas, né? Isso que é algo muito importante, beleza? A primeira lâmpada que eu escolhi aqui para comentar são as lâmpadas incandescentes. Elas são aquelas lâmpadas com a luz meio amarelada, né? Elas têm uma vida média de mais ou menos 1000 horas, certo? Então é um tempo curto, certo? O maior problema dessa lâmpada é justamente que a eficiência dela é muito baixa, muito baixa. Ela acaba convertendo somente de 5 a 10% de toda a energia que ela utiliza para luz, né? Ou seja, mais ou menos 90, 95% é convertido para calor e desperdiçado, né? Acabou que ela foi proibida para instalação desde 2016, se não me engano, justamente para evitar desperdício e tal, porque quando tu passava a utilizar essas lâmpadas, tinha que trocar elas constantemente, né? Então, basicamente isso. Agora, a próxima lâmpada que eu acabei escolhendo para comentar são as lâmpadas halógenas. Elas são ideais para destacar a decoração, certo? Com facho de luz direcionado que elas utilizam. E elas são basicamente as lâmpadas incandescentes com adição de gases halogênios, perdão, para evitar que o escurecimento das lâmpadas aconteça, né? E, consequentemente, elas acabam tendo uma vida útil maior, beleza? Partindo agora para as lâmpadas fluorescentes compactas, elas duram cerca de... um adendo aqui. No caso, isso que eu vou falar
de uma forma mais geral, então essas características estão presentes também nas lâmpadas fluorescentes, tubulares e tudo mais. Elas duram cerca de 7 a 10 vezes mais que as lâmpadas incandescentes tradicionais, então mais ou menos umas 8.000 horas, né, de tempo de vida. E a maior diferença dela é que elas contêm mercúrio, né? Então acaba que o descarte delas não pode ser feito de qualquer maneira, né? Eles têm coletores especiais para descartar esse tipo de lâmpada, beleza? Então é bom ficar atento a isso. E por último, a lâmpada LED, né? Ela acaba se tornando a lâmpada mais cara, só analisando o preço do produto, certo? Porque ela tem uma eficiência muito maior do que as outras lâmpadas e o tempo de vida útil muito maior também. São 50.000 horas de vida útil. Porém, ao se analisar tanto a redução do consumo quanto o tempo de vida útil, vocês vão perceber que ela vale muito mais a pena do que qualquer outra lâmpada. Porque, basicamente, no final das contas, né, a longo prazo, o gasto dela vai se tornar menor. Com relação às lâmpadas, é basicamente isso que eu tenho para comentar. Beleza? Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. É isso. Valeu! Fala galera, tudo bem? Eu sou Antônio Bruno, sou estudante de Engenharia Civil e faço parte do grupo PET Civil. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, faço Engenharia Civil também e também faço parte do grupo PET Civil. Nós somos 2 bolsistas que vamos estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Justamente, nesse vídeo nós vamos falar sobre técnicas rápidas e simples que você pode executar na sua casa para a economia de água, certo? E além disso nós vamos comentar sobre alguns hábitos que podem gerar muito desperdício de água no longo prazo e como nós podemos evitá-los. E a gente sabe que vocês já devem estar cansados de ouvir sobre isso de economia de água, mas é um assunto que é muito importante ser repassado para todo mundo. Porque além de uma economia que você vai ter na sua conta de água, você vai estar ajudando bastante o meio ambiente. Bom, iremos falar agora sobre vazamento de água, que é uma coisa que pode afetar bastante no seu bolso durante seus pagamentos aí na conta de água, né? Já deve ter acontecido com você ou com outra pessoa que chega a conta no final do mês e ela está com um valor muito acima do normal que é pago, né? E aí a primeira coisa que a gente faz é ligar para a rede de abastecimento de água e perguntar se houve algum problema com a nossa conta, se ela veio errada e se aconteceu alguma coisa assim. E a primeira coisa que o atendente te pergunta é se ocorreu algum vazamento na sua casa. Os vazamentos de água são problemas que normalmente passam despercebidos, já que os encanamentos nas casas ficam normalmente passando pelas paredes, pelo chão ou pelo teto, o que pode causar uma surpresa muito grande para você quando vai olhar a sua conta no fim do mês e encontra um valor muito acima do normal. Esses vazamentos podem causar problemas ainda maiores, como problemas estruturais, o que vai fazer com que você tenha um custo ainda maior do que o da sua conta de água, que já veio com um valor acima do normal. Então é muito importante e muito necessário que você faça vistorias periódicas na sua casa para evitar que problemas como esse aconteçam. A nossa dica agora é quanto à redução do consumo de água ao utilizar o vaso sanitário, certo? Então, a maioria dos vasos sanitários eles são desse formato aqui. Eles vão possuir uma caixa d'água aqui atrás que fica armazenada a água que é utilizada ao acionar a descarga, certo? Então, ao abrir aqui, a gente vê a água, né, que está armazenada, e aí a gente nota algumas coisas, como é o caso da boia. A boia, quando a gente dá descarga, ela desce, né? E aí, ó, se você notar, quando ela desce, ela começa a encher o vaso sanitário de água, certo? Quando ela sobe, ela cessa, né, e para de encher. Então, como que a gente vai economizar água aqui? A gente vai utilizar uma garrafa, pode ser de 1 litro ou de 2 litros, certo? Com um pouco de água dentro, ou cheia, que é esse caso. E aí a gente insere dentro. Com isso, sempre que a gente acionar, a gente vai estar reduzindo 1 litro de água ou 2 litros de água por descarga. Tá? Então, por exemplo, se você aciona 8 vezes a descarga na sua casa, se você utiliza uma garrafa de 2 litros ali dentro, você vai economizar mensalmente 480 litros de água, né, que corresponde a quase metade de uma caixa d'água de 1.000 litros, certo? Enquanto se você usar uma garrafa de 1 litro, vai reduzir mensalmente o consumo de 240 litros. Uma outra técnica que é muito importante para evitar o desperdício de água é o reaproveitamento de água da chuva. Aí pode ser utilizado tanto para lavar o seu veículo, como para dar banho no cachorro, dar descarga, lavar sua calçada, enfim, várias outras situações, já que essa água não é própria para o consumo humano. Ok? Essa técnica ela já é empregada há vários anos, né? Vem lá dos nossos antepassados, e nas casas que são ditas sustentáveis hoje, existem vários sistemas de captação de água da chuva, justamente para evitar o desperdício exagerado de água. Ok?
Esse sistema de captação de água da chuva pode ser empregado na sua casa, mas ele requer um investimento um pouco alto, o que pode não ser viável para algumas pessoas. Então, se você não tem o dinheiro necessário para fazer esse investimento, você pode apenas, quando está chovendo, você pegar o seu balde, colocar numa calha ou então numa bica, e você vai poder reaproveitar essa água que você captou da chuva, né? Que você já vai estar fazendo sua parte para proteger o meio ambiente e evitar o desperdício de água. Nós vamos falar agora sobre alguns hábitos que, quando realizado, pode gerar um grande desperdício de água no seu dia a dia. O primeiro é a utilização da mangueira. Quando você usa a mangueira para alguma atividade, como por exemplo lavar um carro, regar plantas, na verdade facilita muito a sua realização. Mas você não tem noção de quantos litros de água você está gastando durante esse processo, o que é muito negativo. Outra coisa que a gente deve fazer é sempre fechar a torneira quando for fazer alguma atividade. Segundo o município Abreulândia de Tocantins, são desperdiçados anualmente aproximadamente 16 mil litros de água naquela cidade apenas pelo mau fechamento da torneira. A população às vezes deixa pingando ou com um filete de água caindo e gera anualmente 16 mil litros desperdiçados de água. O outro cuidado que a gente deve ter é na lavagem de louça. Segundo a mesma fonte, o município de Abreulândia, são desperdiçados aproximadamente 105 litros a cada lavagem de louça porque as famílias normalmente deixam derramando água enquanto está ensaboando o material. O recomendado é você primeiro ensaboar, depois ligar a torneira e sim lavar os materiais tudo de uma vez. Por fim, a última coisa que nós queremos trazer para vocês é algo que vocês já estão cansados de escutar. Se cada pessoa de São Paulo reduzisse em 5 minutos o tempo de banho, seriam economizados 26,8 bilhões de litros de água por mês. Então sim, reduzir o tempo de banho ou tomar menos banho diariamente é uma boa alternativa para reduzir o consumo de água. Bom, gente, essa foi a nossa última dica. É muito importante manter essa consciência ambiental de preservação da água, já que a gente vê esse período que a gente está vivendo de escassez de água, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, devido a todos os problemas ambientais que estão acontecendo. E a gente espera que tenhamos ajudado vocês de alguma forma a economizar água e ajudar também o meio ambiente, né? Ajudando ele a se manter cada vez mais em seu pleno funcionamento. Então a gente agradece muito a atenção de vocês até agora. Se quiserem continuar acompanhando a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão ter interesse nesse assunto. Então, gente, muito obrigado mesmo. Continuem prestando atenção aí no canal do Agir, que vai ter muitos vídeos também ajudando vocês. E calma, não sai do vídeo agora. Nós do Projeto Agir estamos fazendo uma campanha de doação para ajudar entidades carentes e você pode fazer parte disso. Basta ler esses QR Codes, você será direcionado diretamente para as contas e poderá fazer sua doação. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais!